que texto maravilhoso. Um texto que fala sobre este encontro que Zaqueu teve com Jesus, né? Que foi surpreendido. Alguém que talvez só queria ficar no anonimato, só observando o cenário, como aquele que fica na terceira pessoa, observando as coisas acontecendo. Alguém que talvez estaria se sentindo contentado em simplesmente voltar para sua casa e dizer para seus parentes, suas famílias: eu vi Jesus, e ele era assim, o seu cabelo era assim, ele tinha um tamanho assim, eu vi 12 homens em torno dele, e ainda tinha mais uns discípulos, eu vi quem era aqueles discípulos Pedro, que as pessoas diziam. Talvez ele se contentaria apenas com uma narrativa. Irmãos, esse é um grande problema nosso. Muitas vezes nós queremos conhecer o Evangelho na terceira pessoa. Ser a pessoa que conta o testemunho de terceiros, dizendo: eu vi Deus fazer isso na vida de alguém, eu vi a palavra de Deus transformar um bêbado. Eu, quando estávamos nos primeiros anos, na minha fase de conversão, nós saímos de casa, íamos para a igreja todas as quartas, todos os domingos, e passávamos em frente a um bar, e tinha um observador ali, uma terceira pessoa observando, porque enquanto o bar estava aberto aos domingos, impactava aquela imagem de ver um jovem com a Bíblia debaixo do braço, 4 crianças, sua esposa, todos os domingos indo à igreja. E quando nós voltávamos, o bar continuava aberto, aquelas pessoas ali. E um belo dia, um rapaz sai daquele bar e ele se dirige à minha esposa, no dia que eu não fui até. E ele disse: como era bonito ver aquela imagem, como era o sonho dele poder estar participando, tendo aquela experiência de ter esse gosto que a gente tinha de sair de casa e ir aos domingos para a igreja. E ele não compreendia o que ele encontrava, que a gente encontrava lá. E ele declarou de tanto ver isso nas nossas vidas, e isso ser algo, um ciclo que se repetia, e que nós passávamos indo diante, na frente do bar, com tanta alegria, com tanta satisfação, que ele chegou a dizer de uma maneira muito clara: de tanto eu perceber vocês, isso foi tocando no meu coração, e hoje eu estou declarando para você, e você pode contar para o seu marido: é a última vez que eu venho no bar, eu estou indo para a igreja também. Então, meus queridos, eu fico imaginando nós, esse universo chamado Evangelho, um monte de crentes, com diversas culturas, diversos diplomas. Outros não têm diplomas, não tem problema. Muitos têm mais experiência de vida do que diploma, né? Mais conta experiência de vida. Mas no ponto de vista intelectual, quantas pessoas? E eles sabem que Jesus Cristo transforma. Irmãos, uma coisa que eu posso dizer para você, que não pode negar nesse púlpito, é que Cristo transforma. E eu digo o seguinte: Cristo não só transforma aquele ser humano que está preso num vício, mas como ele também transforma gente religiosa. Como ele transforma gente que frequenta a igreja. Há muitas pessoas que frequentam a igreja que precisam de libertação, que precisam de transformação. Porque a igreja não liberta, mas Cristo liberta. O pastor não liberta, mas o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E confronta ele diante do seu pecado e faz ele reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor. E quando nós olhamos para esse texto, a gente pode ver essa realidade. Muitas pessoas se conformam
saber de Jesus. Muitas pessoas se conformam, olha um texto bíblico, às vezes se conformam com as suas orações comerciais, às vezes se conformam com os dias de festas que ocorrem na igreja. Só que eu quero dizer para você que o Evangelho é mais que isso. O Evangelho, ele não é só mais que isso, mas com o Evangelho precisa ser mais do que isso. O nosso encontro com Jesus Cristo não pode ser só um encontro que atinge a mente, um encontro cognitivo, um encontro que eu consigo descrever através das minhas faculdades mentais. O plano de salvação, porque eu sou pecador, porque Deus me ama e porque Deus provou o seu amor para comigo. Mas Ele não só provou, mas como Deus enviou o seu Filho e agora quem tem Jesus é uma nova criatura. Precisa ser muito mais do que isso. Por isso que o Evangelho, a parte mais importante do Evangelho é Jesus. Se Jesus não for a causa da minha transformação, não há transformação nenhuma. Se Jesus não for a motivação que me leva a sair deste anonimato observatório ou na condição de observador do Evangelho, que frequenta uma igreja há 10, 15, 20 anos, ou porque nasceu como filho de membros de igreja e que a família tem uma tradição de todos serem evangélicos, só isso não basta. É muito pobre, não dá nem para chamar isso de evangelho. E foi por isso que a gente olha esse texto, abrindo uma janela para nós observarmos que muitos de nós estamos como Zaqueu, numa árvore, simplesmente aguçados com o desejo de conhecer Jesus, mas um Jesus que passa. Um Jesus que vai para o outro lado. Um Jesus que vai para a experiência do outro. E eu observando Jesus passar e indo embora. Quando, na verdade, o que Cristo mostra aqui é que nós precisamos descer da árvore. E para descer da árvore, nós precisamos ouvir esse Filho de Deus, esse bendito Jesus, esse Cordeiro que tira o pecado do mundo, que transforma o homem religioso em filho, em discípulo de Jesus, esse homem que pega um homem preso em vícios, uma mulher perdida, um jovem viciado, uma pessoa sem sentido, alguém que quer tirar sua própria vida e de repente conhecer Jesus e ter sua vida transformada. Porque Jesus não pode ser somente esse conjunto de conhecimento cognitivo racional. Daí entra Zaqueu. Zaqueu que simplesmente ouviu falar de Jesus dizendo, Jesus vai passar por aqui. E isso começou uma revolução. A pergunta que eu faço para você, tenta imaginar comigo, se de repente você descobrisse que agora, nesse momento, alguém gritasse na rua, a imaginação, tá? Espero que não seja heresia, na minha imaginação. Olha, Jesus vai passar aqui. Você acha quem ficaria na igreja aqui sentado de boa? É disso, meu querido. É disso que eu estou falando. Eu estou falando que quando você ora, você pode ter a oportunidade de ter essa mesma percepção, essa reação que eu vi no rosto de vocês. De quando você chama Deus de Pai, esse Deus ser mais do que um conceito na tua vida. Zaqueu ouviu falar de Jesus. E ele não ficou apático. Irmãos, a apatia é um veneno do inferno. É uma doença terrível. Apatia é um tipo de anestesia espiritual em que o Espírito Santo chacoalha aquela pessoa e aquela pessoa não reage. Uma vez eu fui fazer uma cirurgia e eu não sei se eu estava com medo ou se eu estava com coragem.
E o médico decidiu aplicar em mim aquela famosa hack, né? E ele colocou a dose correta, suficiente, baseada no meu peso, tudo direitinho. E eu, sinceramente, irmãos, olha, com todo respeito, amor e carinho por aqueles que têm medo de agulha, eu consigo olhar para a agulha sem desmaiar. É sério. Eu consigo, eu encaro. Mesmo que depois alguma outra coisa aconteça comigo, mas eu encaro. Mas uma coisa é certa, o rapaz aplicou. E eu acredito que, por mim, eu não estava sentindo que eu estava nervoso. Mas eu acredito que eu estava nervoso. Você acredita que não fez efeito? Mexe o pé aí. E aí eu mexi o pé. Mexe o outro. Mexe o dedão. Aí o outro falou, não fez efeito. Não fez efeito. Tá bom, vamos aplicar mais uma. Aí ele aplicou mais uma. Levanta a perna, eu. Levantei a perna. Levanta outra. Aqui. Mexe o dedo. Mexe. Levanta o joelho. Ixi, não funcionou. Aí o rapaz falou, não tem jeito. Por quê? Tem que desmaiar esse cara. E aí me desmaiaram lá. Fiz a cirurgia. Mas eu quero pegar emprestado isso daí, meus irmãos. Às vezes, essa apatia ela cria bloqueios espirituais para que você não consiga ouvir a voz de Cristo, para que você não consiga ouvir os sinais de Deus, para que você não consiga ouvir Deus falando com você. Porque, na verdade, irmãos, quando alguém disse para Zaqueu que Jesus Cristo ia passar ali, foi um trabalho de Deus na vida de Zaqueu. Quantas vezes você tem ouvido Deus falar com você, mas você está com o seu coração anti-anestesia. Você não aceita. O coração tem endurecido. As suas convicções ainda estão enrijecidas. Você está apático, sonolento. Você não sente que Deus está falando na sua vida através de vários meios de comunicação. E Deus dizendo, olha, você precisa mudar. Olha, esse jeito de vida não está certo. Quantas vezes Deus fala conosco? A palavra de Deus diz em Salmos 19 que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, que sem sons, sem emissão de vozes, ainda é possível ouvir a sua voz. Uma noite faz declaração a uma noite, um outro dia faz declaração a outro dia, de sorte que dá para ouvir a voz de Deus. E muitas vezes nós não estamos conseguindo ouvir a voz de Deus, dizendo, filho, não deixa essa oportunidade de me conhecer passar batido. Há muitos crentes que perdem o maior de todas as oportunidades de sua vida, que você não pode perder, é conhecer a Cristo. É conhecer o poder de Cristo na sua vida. É conhecer o poder de Deus na sua vida. Porque se você passar por essa vida sem saber que Deus ele pode mudar o teu mundo, que Deus pode mudar as estruturas da sua existência, um Deus que chegou a ressuscitar mortos, um Deus que faz milagres. Nesse exato momento que eu estou falando com você, Deus está agindo copiosamente segundo as suas promessas. E eu não posso ficar fora disso. Eu preciso dizer, eu quero esse reino na minha vida. Eu quero esse toque. Eu quero como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que já estava frustrada pela medicina, que já havia tentado de tudo. Eu não posso ouvir que Jesus Cristo está passando e depois da minha vida continuar do mesmo jeito. Eu tenho que tocar nestas vestes. Já no caso de Zaqueu, ele disse, eu tenho que vê-lo de qualquer jeito, nem que ele não me veja, mas eu preciso vê-lo. E esse deve ser o grito do meu coração, esse deve ser o grito do seu coração. Há muitas pessoas que não têm suas vidas transformadas, porque elas não acreditam verdadeiramente que é possível ver o dedo de Deus, a mão de Deus, a obra de Deus acontecendo nessa vida. E nós somos convidados, meus irmãos, a confiar nessa verdade. Deus existe.
Deus atua, Ele é o Criador do universo, Ele é o Criador de todas as constelações. Não há nada que você possa imaginar que foi criado, que não tenha sido criado por Ele. Ele é o Senhor da vida e da morte, Ele tem um plano na sua vida. O que Ele escreveu para você, nem o melhor compositor do mundo, nem o melhor poeta, nem a pessoa mais inspirada pode produzir uma vida melhor do que Deus tem uma vida melhor para você. No entanto, nós só sabemos disso e não ansiamos. Muitos de nós ansiamos ficar presos nas nossas árvores. As árvores que muitas vezes, como sementes, de tanto sacrifício que nós plantamos, que depois a gente não quer abrir mão delas. Não queremos abrir mão das coisas que nós acreditamos. Essas árvores são suas crenças. Essas árvores podem ser suas crenças e, como o texto diz que é um sicômoro, uma outra tradução diz que é uma figueira, e uma figueira brava, cheia de espinho. E os historiadores dizem que esta figueira produzia os mesmos espinhos que foram colocados na coroa que colocou sobre a cabeça de Jesus, espinhos com mais de 1 centímetro, inflamados, que inflamam, que criam toxinas, e aquele homem conseguiu subir ali. Meus irmãos, às vezes nós estamos subindo na árvore errada. Às vezes não é essa árvore que a gente pensa, está produzindo aparentemente frutos bons, mas a sua raiz já é contaminada. Sinto muito, irmãos, você já viu alguém em sã consciência? Em sã consciência. Existem alguns cemitérios aqui na cidade de São Paulo, eu conheço alguns, não quero citar nome, que eles têm árvores frutíferas. Literalmente, pé de goiaba, pé de manga, uva japonesa. Vocês conhecem uva japonesa? Conhece, né? Aquela coisinha, galhozinho marronzinho, né? Pé de amora. Quem é que fala aí amora? Amora, vou falar pro teu pai que você namora. Desculpa, essa quinta série precisa sair de mim, em nome de Jesus. Quem é que em sã consciência, por mais lindo que estejam aqueles frutos, você comeria? Tem um hospital aqui em São Paulo, não vou dizer a região, tem um lindo pé de manga. Só que o pessoal lava as coisas da parte de cirurgia. Olha, é uma coisa incrível, tá? É uma coisa incrível. Só quem quiser, tiver dúvida, é só ir lá. Não vai lá porque eu não vou dizer onde que é. Mas se um dia alguém me apertar e falar onde que é, eu levo a pessoa lá para não ser processado, eu levo. E fala, é isso aqui, ó. Isso aqui é sangue misturado com água que desce sobre a terra, que cai na água pluvial, que não era para ter caído na água pluvial, né? Mas você sabe como é que é. O problema não é o Estado, é fiscalização, falta de fiscalização. E por conta disso, irriga um bendito pé de manga. E as mangas, por incrível que pareça, uma delícia, lindas. Parece que elas ficam mais maduras do que as outras, mais bonitas. Viçosa. Como diz lá em Gênesis, vendo que o fruto era bonito e agradável aos olhos. Quem é que em sua consciência come fruto contaminado? Nós estamos vivendo um período em que tem sido discutido a questão da alimentação, em que tem produtos com agrotóxicos e os produtos in natura. Se você vai ao mercado, dependendo do mercado, tem os produtos que não são em in natura, que é um preço mais acessível, né? Mas tem aquele, vamos dizer assim, tem aquele símbolo do triângulo amarelo que representa cuidado. O produto pode estar, né, transgênitos, outras coisas assim.
Mas tem aqueles que é in natura, que você chega lá, é tirado da terra, sem agrotóxicos, com agrotóxicos naturais, da própria natureza, e ele é mais caro. A gente tem muito optado, mesmo que pague mais caro, por isso a gente quer saúde. Agora, imagina essa questão que nós estamos falando. Zaqueu, ele sobe numa árvore. E muitas vezes nós estamos numa árvore cujos frutos são bons, mas vêm de raízes tóxicas, de origens demoníacas. Há muitas pessoas que, por incrível que pareça, estão em determinadas árvores cujas raízes estão ligadas ao inferno. E Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce daí. Eu acredito, meus queridos, que se sua base não estiver em Deus, mais cedo ou mais tarde você vai se machucar. Por mais que você saiba subir numa árvore de espinho, ela vai te machucar. Mas se ela não te machucar, o fruto dela, por mais bonito, vai te contaminar. Por isso que Jesus Cristo está dizendo nesta noite: desce dessa árvore. De repente sua árvore é as suas crenças religiosas, que você nunca fez uma revisão nela, uma revisão a partir de Jesus. Talvez a sua tradição tenha te envenenado. Tem muito crente tradicional que não sabe amar, tem muito crente tradicional que não sabe perdoar, tem muito crente que tem códigos religiosos debaixo do braço, que guarda mágoa, guarda rancor e que muitas vezes tem sede de vingança e faz discriminações. Estes estão numa árvore que não é Jesus. Ah, mas o fruto parece. Não, pode até parecer. Mas Jesus Cristo disse: vocês vão conhecer as árvores pelos seus frutos. E nós somos convidados a observar isso. De repente estamos na nossa árvore do orgulho. E nós sabemos que o orgulho sempre precede a queda. Todo orgulhoso, ele está pedindo uma queda. E esse texto mostra algo impactante nessa história, porque em meio de toda aquela multidão, ele escolhe Zaqueu. Ah, irmãos, eu acredito que tinha muita gente de fé ali. Quando você vai olhar as harmonias dos evangelhos, você vai perceber que não foi somente uma mulher que tocou nas orlas de Jesus e foram curados. Depois daquela mulher, surgiu milhares de pessoas que tocavam em Jesus e eram curados. Eu acredito que tinha muitas pessoas de fé ali, mas a misericórdia de Deus foi tão grande em ver um homem numa árvore todo espinhado, talvez sangrando, machucado, somente com os olhos vidrados, contemplando, namorando Jesus, vendo e contemplando tudo aquilo, que Jesus Cristo falou: não me segue só vendo, não, só me segue experimentando. Eu vou para a tua casa hoje. Irmãos, leve Jesus para casa. Jesus, ele quer estar em casa, na nossa casa. E estar na nossa casa não é colocar uma placa dizendo: esta casa do Senhor Jesus. Essa casa de que nós estamos falando, o apóstolo Paulo reinterpreta e diz: nós somos o templo do Espírito de Deus, somos a morada ali. Então, meus queridos, desculpe, eu vou ter que falar com toda a sinceridade, independente de quanto tempo você tem no Evangelho, você precisa aceitar Jesus como um único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Você terá seu nome escrito nos céus, você não será um réu do inferno e você terá uma nova vida desde agora e para sempre. Nós precisamos observar esta realidade, porque foi Deus que olhou aquele homem perdido. Ele chamou pelo nome. E eu tenho certeza, Deus te conhece, meu irmão. Talvez você esteja aí andando pela vida. Talvez você esteja tão bem situado, mas tão perdido ao mesmo tempo. Mas Ele te conhece, Ele te chama pelo nome. Quando eu vi Jesus me chamar pelo meu nome, foi uma voz tão doce, tão irresistível, que no dia em que Jesus Cristo me chamou, eu nem sei como eu fui parar lá na frente. Os meninos que vieram aqui à frente hoje
deve saber o que eu estou dizendo. Que vieram ontem. Eu estou bem colocado aqui, né? Que vieram domingo passado. Eles sabem o que aconteceu na vida deles. Porque o homem não tem poder para isso. Eu, Alexandre, chamar alguém, sinto muito. Vou chamar alguém, vou te levar para onde? Posso contratar um Uber e falar, leva a pessoa para o outro lado da ponte aqui, porque o meu dinheiro só dá para levar você para ir até ali. Mas quem trouxe você, quem chamou você, foi Jesus. Jesus escolheu você desde o ventre da tua mãe. Amém ou não amém? Para que você não fique perdido. E Ele sabe da sua dor. Ele sabe quais são os espinhos que estão inflamados na tua vida. Os espinhos que entraram na tua carne. Ele sabe como tirar. Ele sabe como curar, fazer asepsia, tirar toda essa enfermidade do cão, do inferno, das besteiras e as bobagens que cometemos na vida e nos cicatrizar, porque pelas suas feridas nós fomos sarados. Jesus nos convida, porque Ele olha para você e Ele não vê você como um homem vê. Ele olha o seu coração. Ele olha que você está talvez precisando descer de algo. Parar de contemplar Jesus. Jesus é lindo mesmo, meu irmão. Jesus é mais lindo que os nossos olhos possam interpretar. A obra dele é maior do que a gente possa entender. A obra dele começa lá da eternidade e vai para outra eternidade. É um mistério gigantesco que nós não podemos jamais compreender esta glória da obra de Jesus. Você só vai compreender se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor de sua vida. E deixar Ele dominar o teu coração. E você vai começar a perceber que escamas dos seus olhos vão cair por terra. E você vai começar a enxergar as coisas que Deus quer que você enxergue sobre você mesmo. Zaqueu, ele se enxergava como um pequeno. Quem, um pequeno, dentre a multidão, poderia ser visto se não fosse visto por alguém que não fosse o próprio Deus? Deus enxerga o pequeno, Deus enxerga o grande, Deus enxerga o de perto, Deus enxerga o de longe. Deus enxerga justamente aquele que está quebrantado de coração e que precisa de Jesus. Você precisa de Deus nesta noite. Se você precisa descer desta árvore, fique sabendo que Jesus Cristo convida você nesta noite. Meus amados, nós precisamos entender que naquele momento, diz Lucas, que ele desceu rapidamente. Um homem que subiu rapidamente na árvore desceu mais rapidamente para ver Jesus. Irmãos, não perca essa oportunidade. Você precisa descer rapidamente da onde você está hoje. Eu não sei se você está numa situação de culpa, dúvida, se a sua árvore é uma árvore sem fé, sem frutos. Desça daí rápido. Jesus Cristo te convida nesta noite porque Ele vai afetar a tua casa. Simplesmente isso. Porque quando Jesus Cristo nos toca, Ele afeta as casas, Ele afeta as famílias. Muitas pessoas não vão acreditar na tua conversão. Olharam para Zaqueu e falaram, esse cara aí. E ainda olharam para Jesus e falaram, você, Jesus, andar com esse estirpe. Olha, talvez você não saiba, mas Zaqueu, ele era um judeu. E ele acabou trabalhando para o governo. Foi se transformar num funcionário público. E um dos piores funcionários públicos que existia naquela época, que era o cobrador de impostos, cobrava justamente dinheiro para o imperador. E um judeu fazendo isso, ele era pior do que um imperador. Ele era um anátema, uma pessoa que não tinha jamais oportunidade de ter salvação. Porque quem é que vai ter salvação traindo o próprio povo de Deus? Olha que coisa. Segundo os historiadores, nunca que um cobrador de impostos poderia entrar no templo. E tem muita gente assim, achando que nem Deus recebe eles. Indigno de receber a oportunidade de ser salvo, cometeu tanta bobagem na vida, se sente tão culpado, tão sujo, tão perdido, que
sente vergonha de Deus e prefere ficar olhando Deus de longe. Mas Deus, Ele não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. Deus, Ele não leva em conta os nossos pecados, o que Ele leva em conta é o arrependimento. Ele leva em conta a mudança de coração. Talvez, meu querido, você esteja numa árvore do seu coração endurecido, em que a única coisa que você precisa é descer dele e falar: eu preciso mudar de atitude. E foi isso que Zaqueu fez. Ele mudou de atitude. Ele falou: olha, eu vou distribuir todas as riquezas que eu tenho, porque ele era rico. E eu vou distribuir todas essas riquezas aos pobres. E tem mais. Se tiver alguém aqui que me denunciar, dizendo que eu defraudei alguém, então eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. Na hora, Jesus Cristo não pensou 2 vezes, praticamente nem terminou a frase dele toda. Jesus Cristo falou: verdadeiramente, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é um filho de Abraão. Em outras palavras, a declaração de Jesus foi muito emblemática. Jesus declarou salvação na vida dele. Enquanto aquele homem estava achando que estava cortado da aliança por ter tomado uma atitude errada na sua vida, tomado péssimas decisões, Jesus Cristo coloca ele novamente na árvore genealógica da salvação. Ele é o filho de Abraão. Todos aqueles que se arrependem, mudam de vida, é colocado hoje na árvore genealógica de Jesus. Todos agora são filhos de Abraão. Todos agora são filhos de Deus. Sabe por quê? Por causa de Jesus nos dá força para transformar e para abrir mão de tudo aquilo que não é da vontade de Deus. Então, meus queridos, eu quero terminar fazendo uma pergunta. Você não sente uma curiosidade em saber mais sobre Jesus? Você está contente com o estilo de vida religiosa que você está vivendo? Você não acha que no seu particular você não pode se aprofundar mais em Deus? Mergulhar mais? Saber que Deus, Ele não faz uma obra pela metade? Deus não faz obra pela metade em nossas vidas, não, meu irmão. Deus, Ele não é a operação tapa-buraco. São Paulo tinha uma operação chamada Operação Tapa-Buraco. E na Operação Tapa-Buraco ele ia recapeando todos os asfaltos que estavam com buraco. Mas ele não recapeava por completo. Ele só ia ali onde estava o buraco e remendava. Então, salvaguardando essa operação à parte e falando de vida espiritual, eu digo para você, Deus, Ele não remenda a vida. Jesus transforma. Ele nos transforma por completo. Ele tira a rebeldia. Ele tira a sede de engano. Ele tira a pornografia. Ele tira a rebeldia. Ele tira aquele homem revoltado, sem controle emocional. Ele tira a loucura da mulher e torna a mulher sábia que edifica a sua casa. Jesus transforma. Ele bota o homem de pé, novinho. E ele tem esse princípio. Ele mesmo falou do princípio dele. Ele falou que jamais coloca vinho novo em odre velho. Porque se ele colocar o vinho novo em odre velho, o odre não vai aguentar o fermento do vinho, vai se romper, vai se desperdiçar. Então o que ele faz? Ele simplesmente transforma nos novos para colocar coisas novas em nossas vidas. Você não tem curiosidade sobre isso? Você nunca chegou e falou assim: meu Deus, é só isso que eu sei de Jesus? Tá bom, tá suficiente. Ah, mas pastor, tem dado tudo certo para mim. Para quê? Para que mexer? Time que ganha não se mexe. Irmão, sinto muito. Você tem que pedir mais de Deus. Você precisa se aprofundar mais em Deus. Até a obra de Cristo ficar completa em sua vida. Não é meio crente. Não é crente nos finais de semana. Não é crente nos dias de festas espirituais, religiosas. Não é parar de comer carne somente na quaresma. Não é festejar e nas festas fazer cumprimento de promessas. Não, isso são remendos. O que Cristo quer é que você entregue Ele, deixe Ele trabalhar na tua vida. Deixe Ele mover teu coração. Porque não vai ser líderes que pode fazer isso. Se um dia
você encontrar pessoas que vêm dizendo, olha, fulano de tal mudou minha vida, fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo. Se esse fulano de tal, desculpa a expressão, não for Jesus, porque Jesus não é fulano de tal, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é o nosso Deus, príncipe da paz, ele é o verdadeiro Deus que havia de vir ao mundo. Se não for ele, é só remendo. Você está sendo remendado e não sabe. E gente remendada, você vai me desculpar, o único ser que eu conheço na história da humanidade que ainda faz parte do campo da ficção, ainda de poesia, de literatura, que é remendado, essa pessoa se chama-se Frankenstein. Deus não tem Frankenstein. Deus tem pessoas transformadas, regeneradas, batizadas, pessoas com uma nova vida, um novo coração, uma pessoa transformada de verdade para provar que Deus faz a obra em coração de gente que ninguém quer ainda neste mundo. Então, meu amado, não se contente. Não se contente com a sua espiritualidade. Não estou pedindo para você inventar misticismo. Não estou pedindo para você acender uma vela para saber como é que funciona. Não. Simplesmente faça como Zaqueu. Foi porque ele ouviu falar de Jesus. Foi porque ele sentiu que Deus já estava rondando ele. Ele foi atrás de Jesus. E sem perceber, Jesus falou, não, é hoje que vai acontecer. Hoje. E se você quer essa salvação na sua casa, então, com toda certeza, compreenda isso. Segundo, decisão, irmãos. Jesus Cristo chamou ele para tomar uma decisão. No versículo 5, 6, Jesus Cristo não só viu Zaqueu, mas Jesus Cristo chamou e pediu para que descesse depressa. Irmãos, a salvação, ela é urgente. Há muitas pessoas que deixam para depois. Há muitas pessoas que falam, olha, eu vou mudar a minha vida religiosa só depois desse final de semana. Está parecendo aquelas pessoas que querem emagrecer e só vai emagrecer a partir de segunda-feira. Só que chega segunda-feira e fala, não, é na outra segunda-feira. Eu não falei que era essa segunda-feira. Aí chega na outra segunda-feira e vai falar, não, é porque teve um aniversáriozinho, eu acho que eu mereço comer uma coisinha a mais. E aí vai postergando. Provérbios 27:1 diz, não fique se gabando do dia de amanhã, porque você não sabe o que pode acontecer. E se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, como no dia de Meribá, porque em Meribá muitas pessoas morreram por causa dos seus corações ficarem duros. Então nós não podemos brincar, meus irmãos, com a urgência, porque se você atender a urgência dos céus, essas urgências do céu vai se transformar em bênção na tua casa e na tua família. É o que eu quero deixar para você. Porque, com toda certeza, irmãos, Deus não nos transforma pela metade. E por último, versículo 8 e 9 vai dizer do poder da transformação radical que Jesus Cristo faz quando Ele encontra com a nossa vida. Então eu convido você, irmão, ter de encontro com Deus. Pronto. Vai de encontro com Deus. Vai lá no final do culto, na tua casa, no dia da semana, hoje mesmo. Se você sair com crise aqui para a glória de Deus e falar, eu acho que tem uma coisa que Deus falou comigo, eu vou entrar no meu quarto e vou pedir um encontro com Deus. Eu vou pedir para que Deus se revele a mim, Jesus se revele ao meu coração. Eu tenho essa sede de Deus, eu quero que Deus mostre, irmãos. Eu vou contar uma pequena história só para terminar. Eu estava numa crise religiosa. Eu já estava com meus 15 anos, eu já sabia que eu tinha que servir ao Senhor. Porque com 8 anos eu comecei a ler a Bíblia na minha casa sem que ninguém fosse evangélico. Era até de outra matiz, vamos dizer assim. E eu fui o primeiro a ler a Bíblia, pedir uma Bíblia, e ganhei uma Bíblia, toda destroçada, sem capa, que começava no Êxodo e terminava em João. Só isso, a Bíblia que eu ganhei dos evangélicos naquela época, me desculpe, não é uma crítica, mas também se for uma crítica, meu irmão, sempre tem uma Bíblia boa para dar para alguém, pelo amor de Deus. Mas aquele pedacinho de Bíblia serviu. E eu me lembro que essa experiência foi
maravilhosa. Naquele tempo, eu estava precisando muito. E eu estava numa crise religiosa. Eu já tinha ido em muitas placas de igreja. Não vou citar nomes. Tinha ido muitas. Muitas. Inclusive, é fácil. Eu me identifico muito com elas. Eu já conheci todas elas. Praticamente conheci. Não vou falar nome de onde eu já estive. Mas eu conheci. É tanto que quando alguns colegas aqui contam para mim, eu cito literalmente tudo para eles. Porque o que eu fazia naquela época? Quando eu entrava numa placa de igreja, a primeira coisa que eu ia fazer é estudar tudo sobre ela, porque eu tinha uma crise de saber qual é a igreja verdadeira, irmãos. Sério. De um garoto de 15 anos. Era claro que eu queria namorar também, tá? Eu pedi uma namorada e falava, quando é que eu vou namorar? Porque eu era feio, eu não sabia se eu estava indo, se eu estava voltando. Hoje eu sei que às vezes estou voltando, às vezes eu estou indo, mas conversa à parte. Minha segunda crise era porque eu não tinha uma namorada. Mas a minha primeira crise é que eu queria saber a religião verdadeira. E aí eu estava estudando, vou falar isso, daqui eu posso falar porque foi a última experiência que eu tive. Eu estava estudando já há 3 anos com o Testemunho de Jeová. E eu já tinha vasculhado tudo também. E olha que não tinha internet naquela época, hein, irmãos? Olha só, hein? Eu já tinha vasculhado tudo. E a cada encontro era uma dúvida. Em cada encontro era uma dúvida. Aí era uma dúvida, e era uma dúvida. E as dúvidas só aumentavam. O rapaz era bom. O Testemunho de Jeová é bom. Na hora de explicar a Bíblia, mesmo se você pega um Testemunho de Jeová de 15 anos de Bíblia, se você não for um chamado, o cara te leva para o Testemunho de Jeová. Literalmente. Leva tranquilo. E ele ali tal, e o Espírito Santo não convencia esse negócio no meu coração. Até que um dia eu me lembrei, eu estava numa crise muito grande, e aí eu me lembrei, e aí eu já estava casado, casei com 17 anos e meio, irmão, só para resumir aqui. E aí, com 17 anos e meio, eu falei, vamos lá para o Salão do Reino, para minha esposa. Vamos, o culto era 6 horas. 6h30, a gente estava na frente do portão, saindo de casa. Eu falei, não dá, não vou chegar lá atrasado. E quer saber de uma coisa? Vamos numa igreja de um colega meu. E aí eu fui. Era uma batista. E chegando lá, eu vi uma mensagem que mudou a minha vida. A mensagem era do filho pródigo. Eu nunca tinha saído da casa de Deus porque eu estava fora. Mas não sei o que aconteceu. Eu só sei que aconteceu que quando eu estava lá na frente chorando, eu tinha aceitado Jesus Cristo. Foi uma experiência, irmão, que eu nunca tive na minha vida depois daquela. E é claro, eu ainda continuei. Fui estudar tudo sobre a Igreja Batista. Já havia abandonado o ciclo do Testemunho de Jeová. E aí eu peguei e falei, não, agora eu quero saber quem é esse cara aqui. E foi dando doutrina e tal, não sei o quê. Aí um belo dia o Testemunho de Jeová veio saber como é que eu estava, sentei com ele, remarquei alguns encontros, Bíblia para cá, espada para lá e tal. Ele falou, olha, meu amigo, você já está convencido e pelo jeito realmente as suas convicções são fortes. E ele desistiu. Mas uma coisa que eu sei que aconteceu, que não aconteceu do outro lado. A minha vida foi transformada para Deus. A religião verdadeira é aquela que transforma a sua vida em Cristo Jesus. Ela é no nome de Jesus, é por Jesus, porque sem Ele, fora dele, não há um outro. Nenhum outro nome e nenhum outro há salvação, pelo que debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens para que possamos ser salvos, que é Atos dos Apóstolos 4:12. E foi Jesus Cristo que me transformou. E de lá para cá eu vivo feliz. Sei que foi Cristo que me transformou. Sei que foi Ele que endireitou as minhas veredas. E eu quero dizer para você, você que é filho de crente, você que talvez não tenha passado por uma experiência, você não precisa passar por uma experiência ruim. Você só precisa pedir uma experiência com Deus. Peça só uma experiência com Deus. Você que já é um cristão aí, que fica margeando, peça uma experiência com Deus.
e Ele vai transformar a sua vida, e eu tenho certeza. Assim como Zaqueu, você pode estar preso a algo, mas eu convido você, desce rápido. Vem para Jesus. Jesus, ele falou no final desse versículo que hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também era filho de Abraão. No versículo 10 é Cristo, porque também o filho do homem veio buscar e salvar o seu perdido. Meus irmãos, e muito crente se sentindo perdido. Então essa oportunidade. Desça dessa árvore da maldição e aceite Jesus. E Ele vai transformar a sua vida. Amém? Eu quero convidar você a fechar seus olhos e falar com Deus. Não importa aquilo que tem mantido a sua vida distante de Deus. Acontece muitas vezes, irmãos, eu sei que isso acontece, de você estar no caminho do Senhor, mais distante do Senhor. Às vezes, você está na igreja, mas o Senhor da igreja não está em você. Está faltando alguma coisa. E não é buscando isso em outros lugares que você vai conseguir. Porque a salvação não está nas árvores. A salvação está em Jesus. E você pode, nesta noite, falar com Ele, porque Ele está aqui. Fale com Ele algo agora, nesse momento. Diga, Senhor Jesus, eu quero te conhecer, eu quero ser como... quero ter a experiência de Zaqueu. Eu quero que essa experiência venha para a minha vida nesta noite. Eu quero que essa experiência, eu quero ouvir a sua voz. Eu sei que o Senhor já me identificou. Jamais conseguirei esconder, fugir do Senhor, como Davi falou. Para onde irei eu? Se eu me esconder nas estrelas, o Senhor está lá. Se eu me enterrar na terra, debaixo da terra, o Senhor também vai estar lá. Se eu me esconder nas cavernas, o Senhor vai estar lá. De forma que eu não consigo escapar da tua presença. Não tem como você fugir da presença de Deus. Então, confronte isso. Fala, Senhor Deus, eu não quero ter uma vida religiosa vazia. Senhor Deus, eu não quero ser uma pessoa com crise de salvação. Senhor Deus, eu não quero ficar preso a árvores que muitas vezes são árvores mortíferas. Eu quero, em nome de Jesus, eu quero viver essa bênção. Eu quero que o Senhor entre na minha casa, entre no meu coração, entre na minha história. E assim como o Senhor fez com Zaqueu, faça na minha vida também. Permita com que Jesus Cristo te transforme nesta hora. E você vai ouvir o próprio céu clamar. Hoje haverá salvação na tua casa. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, agradecidos, Senhor, pela tua palavra nesta noite. A experiência de Zaqueu seja nossa. Porque muitas vezes, Senhor Deus, o que nós chamamos de riqueza é miséria, quando comparada à riqueza da tua salvação. Seu grande amor para conosco. Por isso te pedimos, ó Deus, para que o Senhor nos leve à confissão verdadeira da nossa alma, porque quando a nossa alma grita por socorro na direção do Senhor, o Senhor nos ouve. E se nós abrirmos o nosso coração com sinceridade, nós vamos perceber e abrir os nossos olhos e veremos que estamos em algumas árvores que não era para estar. Porque entre a árvore e a cruz, o Senhor nos ensina a escolher a cruz. Essa cruz de Cristo que morreu por nós, que prova o teu amor, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus, que nesta noite, a partir desta oração, algo transformador aconteça na vida dos teus filhos. Que algo que está prendendo as suas vidas, eles deixem depressa, por ter ouvido nesta noite Jesus Cristo dizendo, deixe depressa, porque eu vou ficar com você. Eu vou cuidar de você, eu vou tratar você, vou limpar teu coração, vou transformar a tua história, você vai ser o meu discípulo, vou te fazer uma bênção, porque você é filho de Abraão, e filho de Abraão é bênção por onde anda, é bênção para onde vai, onde coloca as plantas dos pés é abençoado, filho de Abraão, filho da promessa, filho abençoado. Então, ó Deus, seja cancelado toda a maldição dessas árvores na vida dos teus filhos, seja medo, dúvida, doenças, passado, e em nome de Jesus Cristo, Pai, nossa igreja possa receber um abraço do nosso Salvador, o verdadeiro pastor das ovelhas. Nós oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém?